A paz do Senhor, igreja. Estamos aqui mais uma vez nesse domingo, nessa manhã maravilhosa que o Senhor nos concedeu, para estarmos meditando na palavra do Senhor. Como todas as manhãs de domingo, nós estamos aqui e temos com certeza uma palavra da parte de Deus para o seu coração. Hoje nós vamos estar meditando a lição 10, nós vamos estar meditando em uma palavra extremamente polêmica, que cada um tem o seu modo de pensar, mas a Bíblia ela é extremamente criteriosa. E tudo o que nós vamos fazer, o que nos norteia, é a Bíblia. Então hoje nós vamos falar sobre provai se os Espíritos são de Deus. Provai se os Espíritos são de Deus. O texto áureo diz: amados, não creais em todo espírito, mas provai se os Espíritos são de Deus, porque já há muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. 1 de João, capítulo 4, versículo de número 1. A verdade prática. Através dos dons espirituais, a igreja discerne os espíritos enganadores. Que nós possamos estar atentos, porque com certeza hoje o Senhor tem uma palavra especial para nos edificar. Neemias, a nossa leitura bíblica em classe está em Neemias, no capítulo 6, do versículo 10 ao 14, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 20 e o 21, e 1 Coríntios, capítulo 14, versículo de número 29. Então, nós vamos estar meditando e, no final dessa aula, nós temos alguns objetivos que nós queremos alcançar. Destacar o cuidado que devemos ter com os falsos profetas. O Senhor Jesus falou muito sobre eles. Ressaltar que a Bíblia revela a existência dos falsos profetas. Isso não é novidade, igreja. A Bíblia já revela a existência de falsos profetas. Salientar que devemos julgar as profecias. Salientar que devemos julgar as profecias. Mostrar por que devemos julgar as profecias e pontuar como devemos julgar as profecias. Então, por que devemos, como devemos julgar as profecias. E esse é o assunto que nós vamos estar meditando hoje. Aqui, na introdução da nossa revista, o tópico 1 diz: cuidado com os falsos profetas. Não é de hoje que nós temos que ter um cuidado muito grande com os falsos profetas. Os samaritanos, eles sabiam do quanto o povo de Israel, os judeus, eles eram atentos aos profetas e eles valorizavam as palavras dos profetas. Tanto que eles vão tentar, para dissuadir Neemias, tentar matar Neemias, o que eles vão fazer? Eles vão alugar contra Neemias falsos profetas, inclusive o nome de uma delas, que foi chamada por Tobias e Sambalate, era Noadias. Esses falsos profetas, eles foram convocados para tentar atemorizar Neemias. Só que Neemias era um homem que ele estava atento à palavra de Deus. É isso que o povo de Deus tem que estar, atento à palavra de Deus, porque toda profecia, ela tem que passar pelo crivo da Bíblia. Se não estiver de acordo com a Bíblia, não procede de Deus. Então nós temos que estar atento a isso. Os judeus, eles foram muito exortados, animados pelos profetas Ageu e Zacarias. Então, por causa disso,
os samaritanos reconheciam que os judeus, eles valorizavam muito os profetas. Então nós temos igreja que está atento a isso, por quê? Porque nós temos que valorizar verdadeiramente aqueles profetas usados por Deus. O que muitas das vezes nós deixamos de estar atento àquele profeta que o Senhor usa ali no púlpito, mas que todos os dias ele está ali conosco. Então, muitas das vezes nós não valorizamos devidamente isso. E nós temos que aprender a valorizar e a dar ouvido à voz do Senhor. Porque quando nós estamos observando a palavra do Senhor, nós vemos que o Senhor priorizou, acima de tudo, a palavra dele. Mas ele usa sim, ele usa vasos, ele usa instrumento para estar, muitas das vezes, alertando o povo, exortando, edificando. Então, nós temos que estar atento se esses profetas estão de acordo com a palavra de Deus. Porque se não estiver, verdadeiramente, não são instrumento do Senhor. Neemias tinha o dever de examinar as profecias recebidas. E ele o fazia. Em primeiro lugar, ele estranhou a ordem. Por que, igreja? Neemias conhecia a palavra de Deus. Então, ele tinha que examinar a profecia. Por que, igreja, que nós temos que examinar a profecia e não o profeta? Porque a profecia, nós vamos olhar se ela está de acordo com a Bíblia, se ela está de acordo com aquilo que você conhece do Senhor. Porque o servo de Deus, a palavra do Senhor nos diz que ele conhece a voz do bom pastor. Então, quando nós ouvimos uma profecia, nós sabemos, nós conhecemos se ela é de Deus ou não. Por quê? Porque nós conhecemos a voz do Senhor. E Neemias estranhou, porque como um homem como eu fugiria? Chegou para ele a profecia para dizer para ele que ele estava sendo perseguido e que ele deveria se esconder no templo, lá dentro do templo. Era para ele se esconder para fugir das pessoas que queriam matar ele. Primeiro ele estranhou, porque ele falou o seguinte: olha, um homem como eu fugiria, ou seja, um homem como Neemias, acostumado à labuta, a enfrentar o inimigo, ele ia fugir de uma batalha travada? Ele conhecia o Deus que ele servia. Assim como nós conhecemos o Deus que nós servimos. Então, ele conhecia e sabia que Deus não ia desamparar ele. Segundo, Neemias observou quando disse: mas eu entrar no templo? Como assim? Né? Como Deus está mandando eu entrar no templo? Se ele conhecia a palavra do Senhor e ele sabia que ele não poderia entrar. Ele tinha que ficar onde? Ele tinha que ficar no pátio. Ele fazia parte do povo. E o povo não entrava ali. O povo não se escondia lá dentro. O povo não podia, porque se entrasse, estava pecando contra o Senhor, corria o risco de ser morto. Então, por que Neemias, de repente, Deus manda Neemias ir se esconder no templo? Mas ele, conhecedor da palavra, ele diz: isto não foi Deus quem falou. Isto é algo, uma artimanha de Sambalá e de Tobias. Igreja, nós temos que conhecer a palavra do Senhor. Nós temos que conhecer a voz do bom pastor, para que a gente não corra o risco de estar incorrendo contra a palavra do Senhor. Muitas das vezes chega uma profecia para nós e nós ficamos pensando: meu Deus, mas será? Né? Nós conhecemos, nós sabemos como nós estamos. Eu sempre gosto de dizer que o testemunho bom é o meu. E é verdade, porque eu vivi. E eu me lembro do tempo
em que um profeta chegou para mim e disse para mim: este povo tem te feito chorar muito. Esse povo, e começou a dizer que esse povo tinha me magoado, esse povo. Aí eu falei: Jesus, tá certo, a gente tem lá aquelas coisinhas, uma hora, uma outra hora, né? Mas nada que fosse que eu tivesse naquela situação ali. Eu falei: Senhor, isso não é comigo. Isso não é profecia para mim. Amado, simplesmente não cabe na minha vida. E você sabe quando a profecia não cabe na sua vida. E cabe a você julgar a profecia e não o profeta, porque o profeta quem julga é Deus. Ele diz: ai daquele que diz assim diz o Senhor, se eu não tiver dito. Então, nós temos que estar atento, por quê? Porque nós temos que julgar a profecia e não o profeta. E isso com base na palavra do Senhor. No tópico 2, a palavra do Senhor nos diz que a Bíblia revela a existência dos falsos profetas no Antigo Testamento. É o tópico 2 da nossa lição. No Antigo Testamento, nós vemos aqui um exemplo de um profeta. Esse profeta é conhecido como o profeta um profeta corajoso, que ele foi enviado por Deus, porque o rei Jeroboão, ele estava ali queimando, né, incenso ao Senhor ali no altar. E o profeta foi enviado por Deus ali para repreender Jeroboão. E quando ele diz que a cinza do altar se derramasse, e a cinza do altar se derramou, e ele diz que naquele altar, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti o sacerdote dos altos, que queimam sobre ti incenso, e ossos de homens se queimarão sobre ti. Ele está falando sobre o altar. E o altar se fende as cinzas derramam, e Jeroboão levanta-se contra ele, estende a mão e fica leproso. E de repente, né, aquele profeta ora e torna a mão dele sã. Mas havia para aquele profeta uma ordenança do Senhor. Era para ele chegar ali, profetizar, voltar pelo caminho, sem comer pão, jejuando. E um velho profeta ali, que já estava encostado, não fazia mais, não estava mais com certeza dentro da vontade de Deus, e ele é avisado pelo filho dele daquilo que o profeta tinha feito. E ele vai atrás do profeta, encontra ele e diz: olha, Deus mandou você ir na minha casa comer pão. E ele disse: não, Deus falou para mim voltar e ir embora sem comer pão. Ele disse: não, mas Deus veio a mim e me falou que era para você ir na minha casa e comer pão. E o profeta vai ali, senta na mesa, come pão. E quando ele está ali comendo pão, aquele profeta ali é usado por Deus e diz para ele, como ele tinha desobedecido, ele não ia, ele ia jazer lá no campo e ia ser morto e não ia voltar para os sepulcros dos pais dele. E assim aconteceu. Quando aquele profeta saiu dali, diz a palavra de Deus que um leão o matou. E aí aquele profeta velho que estava lá encostado e tinha chamado ele para comer pão, vai ali, pega ele e enterra lá e diz que chora umas lágrimas de crocodilo, porque, amado, o que tem de velhos profetas querendo notoriedade tá muito cheio nas igrejas. Velhos profetas que a única coisa que eles querem é através de Deus conseguir notoriedade. Quando eles ficam sabendo que Deus está usando um profeta, a primeira coisa que eles querem é para eles também. Então tome muito cuidado, obedeça a Deus,
porque nós temos exemplos na palavra de Deus. Ainda diz aqui, nos dias de Jeremias. Nos dias de Jeremias, no capítulo 28, nós vamos encontrar Jeremias labutando contra falsos profetas. Enquanto ele pregava a palavra de Deus, enquanto ele pregava a verdadeira palavra que o Senhor tinha dado, havia ali um profeta chamado Ananias, que esse profeta quebrou os canzis que Jeremias tinha no pescoço e disse assim: eu estou quebrando como eu quebro o jugo de Babilônia, dizendo que o povo não ia para o cativeiro. E o Senhor já tinha falado que ia. Então, igreja, de falsos profetas mentirosos, olha, tá cheio no mundo de hoje. Mas a profecia na sua vida, você tem que colocar ela para você e tem que colocar a verdadeira profecia, ela se cumpre. Ainda, na palavra do Senhor, no Velho Testamento, diz que quando o rei Jeosafá foi visitar Acabe e eles iam para uma batalha, ali enquanto eles estavam assentados esperando, apareceu vários profetas profetizando, dizendo que Acabe ia e que ia ser uma bênção ali e que tudo ia dar certo. Aí Josafá desconfiou, como um homem de Deus, Josafá desconfiou e disse: não há ainda um outro profeta que a gente possa consultar? E Acabe disse: tem um tal de Micaías por aí, mas olha, eu vou já te avisar. De mim ele só profetiza coisa ruim. Não adianta, ele não fala bem de mim. Então, se você quiser buscar ele, tudo bem, né? Mas você já está avisado. E buscaram a Micaías. Mas já foi avisado pelos que foram buscar ele. Olha, Micaías, você vai falar só aquilo que os outros já falaram. E Micaías disse: olha, eu vou falar aquilo que Deus me mandar. Chegando ali, ele diz para Acabe, né, que Acabe ia para a batalha e ia morrer na batalha. E Acabe disse: olha, falou para Josafá: tá vendo? Eu tô te dizendo. Ele disse: olha, eu vi o povo de Israel disperso pelos montes como ovelhas que não têm pastor. Ou seja, tu não vai voltar, Acabe. Mas Acabe disse: eu vou enviar você ao governador e você vai ficar preso até que eu volte em paz. E você vai ficar ali com pouca água e pouco pão. É só para sobreviver mesmo. Mas aí a palavra do Senhor nos diz que Micaías diz para ele: tá certo, Acabe. Se você for e voltar em paz, então Deus não falou. Mas se você não voltar, né? E induz-se que, se você não voltar, então eu vou ser livre, porque eu falei aquilo que o Senhor mandou. E Acabe foi e foi morto na batalha. No Novo Testamento, nós encontramos Jesus advertindo o anjo da igreja de Tiatira contra uma falsa profeta, Jezabel. E ela ensinava os membros a enganar, a mentir, né, a prostituir, e dizia que estava tudo bem. Essa história você conhece, amado. Como nos últimos dias tem profetiza para todo gosto, que ensina o povo e concorda com tudo. A maioria deles, tudo que querem é, como eu disse, notoriedade e dinheiro, recurso financeiro. Quantos você já viu de profetas que prosperam e que de repente você vê ele extremamente bem de vida? As profecias deles geralmente são voltadas para os bairros ricos e para pessoas de boa situação financeira que tem condição de dar alguma coisa para ele em troca. E aí você vê ele prosperar e você diz: como assim, né? Como assim? Tá certo que Deus prospera. Mas você vai buscar e você vai ver que a profecia, aquilo que de graça nos é dado, né? É de graça que nós temos que dar. E na maioria das vezes, esses profetas, eles têm, com certeza, alguma coisa, algum lucro de alguma forma. A Bíblia adverte que nos últimos tempos aparecerão falsos profetas. O espírito do anticristo estará, então, operando grandemente,
e fará esses falsos profetas operarem sinais e prodígios de maneira com todo engano e injustiça. Isso, igreja, nós já estamos vendo. Nos últimos dias, nós já temos visto isto acontecer. Então, a igreja não pode ficar presa a novidades. Ah, tem um profeta ali, tá bom, eu vou correndo lá e vou ver o que Deus tem para mim. Amado, se Deus tem algo para você, Ele vai falar com você dentro da tua casa. Eu sou testemunha disso, de que muitas vezes eu aqui dentro da minha casa, o Senhor enviou o profeta para falar comigo aqui na minha casa. Então eu nunca tive necessidade de sair da igreja que eu congrego ou de sair da minha casa para mim ir numa oração para Deus ou falar comigo em um outro lugar, em um monte. Deus sempre falou comigo, quando Ele quer e não quando eu quero, né? Essa é a realidade. O despertamento renova os dons espirituais. Quando Deus renova o dom de profecia e os dons de variedade de língua, a interpretação por meio de um despertamento espiritual, então se torna necessário que a igreja esteja bem doutrinada para saber como usar os dons espirituais e também como se deve julgar as profecias. A palavra do Senhor, ela é muito clara. A igreja tem que ser doutrinada a esse respeito. E também eu digo para você, como eu sou testemunha, eu tenho um testemunho vivo, de quantas vezes depois que eu estou na igreja, que o Senhor me deu para pastorear, alguém já mandou falar para mim, pastora, a senhora está apagando o Espírito Santo na igreja. Amado, porque eu ensinei para a igreja que profecia é algo extremamente sério e não é qualquer coisa que você aceita no púlpito da igreja, não. De maneira nenhuma. Chegaram a dizer, a mandar me dizer que precisava falar com a igreja porque no púlpito tinha 3 demônios. E lá no púlpito tinha 3 pessoas mesmo. E eu era uma delas. Eu falei, eu não. Perguntei para as outras 2 irmãs, e vocês? Elas disseram, também não. Eu falei, então, minha filha, diga para esse profeta que ele não vai entrar aqui, não. E tem que ser dessa maneira, amado. Porque senão você transforma o púlpito em uma área de adivinhação. E a verdadeira profecia é a palavra de Deus. Quem anda correndo para lá e para cá atrás de profecia é porque ele não dá ouvido à voz de Deus. Ele não dá ouvido à palavra do Senhor. E nós temos que estar atento a isso. Tópico 4. Por que devemos julgar as profecias? Porque a palavra de Deus nos manda julgá-la. Porque os que profetizam estão sujeitos a falhas. Todo ser humano é sujeito a falha. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, no capítulo 13, do versículo de 1 a 3, ele disse, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como o bronze ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar os montes, se não tiver amor, de nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso se aproveitará. Então o apóstolo Paulo, ele vai nos orientar que a primeira coisa que nós temos que ter é o amor. E o profeta, ele pode sim ser sujeito à falha, porque ele é humano, e todo instrumento humano ele é sujeito à falha. Porque pode haver conhecimento prévio dos fatos, é por isso que nós temos que julgar as profecias. Porque quando o que profetiza conhece os problemas da pessoa, para quem está profetizando, pode haver o perigo de sua opinião pessoal venha influenciar o conteúdo da mensagem. Olha, quando nós estamos profetizando para uma pessoa conhecida, nós temos sim o perigo da gente
usar a nossa visão pessoal e influenciar a profecia. Quando eu pastoreava outra igreja, tinha uma irmã extremamente sofrida na igreja. E Deus sempre usava um profeta para falar com ela. E eu tinha uma preocupação tremenda de Deus me usar para falar com ela, porque eu tinha muita dó dela. Então eu pensava, meu Deus, se o Senhor me usar para falar com ela, vai ser muito difícil. Porque, Senhor, minhas palavras para ela é só palavra de ânimo. Aí um dia o Senhor me usou para falar com ela e disse, filha, ainda um pouquinho de tempo. Não é agora, mas a sua vitória vai chegar. Amados, esse pouquinho de tempo, para quem levava uma vida tão sofrida como ela, levou quase uns 4 anos ainda. Então, muitas das vezes, amado, nós estamos querendo, às vezes como profeta, nós queremos trazer uma profecia que possa ajudar a pessoa, que possa confortar, que possa consolar, que possa animar. Mas Deus é que sabe a palavra de verdade para ele. Porque depois ela me falou, pastora, naquele dia eu precisava que o Senhor me desse um tempo, se ele ia me dar minha vitória. Então, amado, muitas das vezes nós temos a preocupação e temos que ter, porque como instrumento humano nós podemos falhar e podemos colocar a nossa vontade, o nosso conhecimento. A Bíblia nos fala que isso já aconteceu. Quando o profeta Natã foi visitar Davi, Davi disse para ele que estava pensando em construir o templo, porque ele morava em casa painelada, né? Ele morava em casa boa, e a arca do Senhor ainda estava em tenda. Então Davi sentiu o desejo no coração de construir um templo. E o profeta Natã gostava muito de Davi, com toda certeza, né? E falou para ele, faze tudo conforme o teu coração, Davi. E aí o que aconteceu? Quando chegou em casa, o Senhor falou para ele, volta lá, porque eu não mandei você falar isso. E aí Natã volta para falar com Davi, o que Deus tinha mandado falar. E o Senhor diz, fala para Davi do quanto o Senhor abençoou e cuidou sempre dele, mas que o templo ele não ia construir. Quem ia construir o templo ia ser alguém da descendência dele, alguém depois dele, mas ele não ia construir. Então, às vezes, nós queremos usar, né, a nossa própria vontade, o nosso próprio conhecimento, para a gente estar profetizando. A Bíblia ainda diz, a nossa revista ressalta aqui, existe a possibilidade de que o profeta, ao enunciar a mensagem profética, esteja sendo influenciado por um espírito maligno, disseminador de mentiras. Isso aqui nós vemos quando o profeta Zedequias, né, filho de Quená, ele enfrenta Jeremias e ele coloca uns chifres ali e ele tenta fazer com que o povo dê ouvido a ele, né, e não a Jeremias. E quando Jeremias diz, né, que ele Deus permitiu um espírito mentiroso, ele fica bravo com Jeremias e diz que, Jeremias diz para ele, hoje mesmo você vai sair correndo de um lado para o outro, procurando um lugar para esconder e não vai encontrar. E isso vai acontecer com aquele profeta. Então, ai daquele que disser, assim diz o Senhor, se o Senhor não tiver dito. A igreja tem que ser orientada e ensinada, porque as profecias são maravilhosas. Mas nós temos que ter, sim, o zelo e o cuidado para que a gente não seja ludibriado e enganado pelos profetas que estão andando por aí hoje, né? No tópico 5 diz, como devemos julgar as profecias? Examinando as escrituras. Primeiramente, se ela não estiver de acordo com a Bíblia, olha, ela não é de Deus.
Você já ouviu um profeta que diz: olha, filho, aqui ninguém gosta de você. Todavia eu, o Senhor, te amo. Mentira, você já pode começar. Porque a palavra do Senhor diz que Deus abomina irmão que semeia contenda entre irmãos. Como é que Deus vai falar no meio da igreja que a igreja não gosta de você? Não tá, não é bíblico. Você pode começar a sondar. E eu já vi isso acontecer, amado. O profeta dizer para a pessoa: olha, aqui nessa igreja ninguém gosta de você. Mas eu, o Senhor, eu te amo. Amado, isso não, de jeito nenhum. Deus não é Deus que semeia contenda. Aí de repente a pessoa vai ficar olhando para todo mundo falando: o povo aqui não gosta de mim, o povo aqui não gosta de mim, vocação outro canto para mim. Isso não é de Deus. Quando uma profecia é inspirada por Deus, aquele que tem o discernimento logo a reconhece. Todo aquele que anda na luz, como ele na luz está, conhece e pratica a sua palavra e tem comunhão uns com os outros. Ou seja, toda ovelha conhece a voz do bom pastor. E se ela conhece a voz do bom pastor, ela vai saber: isso não é comigo. Essa palavra não foi para mim. Essa profecia não foi para mim. Assim como você sabe quando é para você. Já aconteceu na nossa igreja, de uma pessoa lá da igreja, Deus usando em profecia, lá embaixo no púlpito, no meio da igreja, e eu sabia que era para mim. Eu sabia. E quando foi no final do culto, aquela pessoa veio orar, né, e falou comigo ainda. Então, você sabe, amado. Quando o Senhor falou comigo que ia me chamar para uma obra diferente, eu fui a primeira mulher separada como diaconisa no nosso ministério, fui a primeira mulher missionária, fui a primeira separada como pastora, e o Senhor já tinha me falado. E um dia, Deus estava usando um vaso lá no púlpito, pregando, e a igreja lotada. E Deus falou lá que ele, ali no meio das dele, ele tinha uma obra diferente com uma. E que ele ia levar ela para o meio dos dele e que aquilo ia ser uma coisa que ia assombrar. E aí a irmã chamou uma outra irmã. Eu falei: não é a irmã, sou eu tenho certeza absoluta que Deus falou comigo. Você conhece a voz do bom pastor. E quando foi um dia, eu estava em um culto em que na igreja tinha vários obreiros, vários pastores, em torno, eu não me lembro exatamente, mas tinha em torno de uns 20, 22 pastores, e eu era a única mulher ali. E aí eu disse: hoje se cumpre aquilo que o Senhor falou comigo. O Senhor falou para mim um dia que nós fomos fazer uma visita a uma enferma, e nós fomos fazer uma visita. Eu nunca falei isso para a igreja, mas o Senhor falou ali naquela visita comigo, e tinha uma irmã que congrega com a gente, que estava ali. O Senhor falou comigo: filha, eu tenho separado para ti uma cadeira de honra. E eu, separado uma cadeira de honra, eu já sou pastora, eu sou muito honrada pelo Senhor, para a glória do nome dele. E aí, irmãos, quando o pastor Francisco estava na Espanha e falou para mim que Deus tinha falado com ele que eu ia ser a vice-pastora do campo, eu nunca duvidei. Eu nunca duvidei de que foi Deus, apesar de eu não poder cooperar tanto com ele quanto ele precisa. Mas eu nunca duvidei de que foi Deus que falou comigo. Então, igreja, nós temos que ouvir a voz do bom pastor. A profecia conhece pelo seu sabor. Também o sotaque de quem fala faz com que o filho da terra conheça quando um estrangeiro fala.
compare Cibolete e Chibolete. Finalmente, os que são perfeitos têm, em razão de costume, os sentidos exercitados para discernir tanto o bem quanto o mal. Então, amado, nós que somos doutrinados, ensinados, nós temos como conhecer tanto o bem como o mal. Nós temos como conhecer, é Deus ou não é Deus. Isso não só nas profecias, mas nas manifestações. Tem pessoa que tem um medo tremendo de dizer, não é Deus. Eu já fiz prova com Deus. Teve uma determinada vez que eu tive que tirar o microfone da mão de uma pessoa que estava ali no púlpito e começou a fazer meninice. E aquela pessoa tinha um programa de rádio, então ela ficava me maldizendo lá na rádio, né? Aquela pessoa que estava pregando, ela ficava me maldizendo lá na rádio. E eu falei para o Senhor, Senhor, eu estou aqui. Se for verdade tudo que ela estava fazendo, me mostra, faz comigo. E eu vou lá onde ela está e eu peço perdão. E o Senhor nunca me mostrou. Então, você tem que ter conhecimento de Deus, da palavra dele, e tem que ter a autoridade que vem do céu, para você tomar uma atitude quando você vê esse tipo de meninice. A nossa conclusão diz, quando as profecias são provadas, o conceito e a consideração dos dons espirituais são conservados. Desse modo, a sã doutrina é preservada de qualquer influência ou erro humano. O Espírito Santo tem liberdade de usar os seus servos conforme a sua soberana vontade. A igreja tem que dar oportunidade e lugar. E tem que ser com temor a Deus. O apóstolo Paulo nos ensina tremendamente a respeito de profecias. Então tem que ser com muito temor a Deus para que a gente possa estar exercitando os dons de profecia na igreja. Quando provamos as profecias, estamos em condição de corrigir e doutrinar a pessoa que usou erradamente o dom de profecia. Assim, outra vez, ela não dará lugar ao Espírito Santo, irá usar o dom profético de modo correto. Quando provamos as profecias, recebemos as bênçãos de Deus por meio delas, que Deus quer nos dar. Por meio das profecias, nós recebemos aquilo que o Senhor quer nos dar. Por quê, amados? Porque quando nós recebemos e ficamos e não rejeitamos aquilo que veio de Deus, nós temos a certeza, a convicção de que nós vamos ser abençoados. Quando você tiver qualquer dúvida, foi Deus ou não foi Deus, vai na Bíblia. Vai procurar na Bíblia, que você na Bíblia tem a resposta para tudo o que você pergunta. E que Deus em Cristo Jesus te abençoe, e que Deus em Cristo Jesus te ajude e nos ajude, para que nós possamos sempre, igreja, estar examinando tudo como o apóstolo Paulo manda e reter o que é bom. Amém? Hoje à noite nós temos culto dirigido pelo Departamento de Adolescentes no horário de 17 horas. No horário de 19 horas nós temos o culto dirigido pelo Departamento de Mocidade. Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe e nos dê um domingo debaixo da proteção dele. Amém?